O Jair Bolsolixo deu uma entrevista para a revista Faroeste e, como era de se esperar, ele mentiu. Ele mentiu muito. Ele mentiu na entrevista inteira, assim que eu contei, pelo menos 16 vezes. Ele mente como se não houvesse amanhã. Ele mente tendo plena certeza de que o gado que o segue não vai conferir. Eu não sei se o gado não se importa ou se eles realmente não conseguem entender a matemática das coisas, ele não consegue entender que o Bolsonaro é um mentiroso contumaz. Não existe um só episódio na vida política do Bolsonaro que não envolva mentira ou desvio de dinheiro público, ou os dois. Quando da eleição de 2018, eu avisava para as pessoas, notadamente as pessoas da minha família, mas não só, que o Bolsonaro era um corrupto, um mentiroso contumaz. Mas não adiantava. É que o ódio de classe, que a classe média tem contra os pobres, cegava todo mundo. Mas mesmo depois de tudo que ele fez, mesmo depois da pandemia, quando ele ajudou, conscientemente, quando ele fez questão de mandar as pessoas se aglomerarem, não usarem máscara, tomar um remédio que ele sabia que não funcionava, e isso causou a morte de pelo menos 300 mil pessoas, já que ele atrasou de propósito a compra de vacina, só para mostrar o ego dele. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. Mas mesmo assim, parte dessa gente não consegue enxergar. Eu fiz um pequeno compilado da entrevista, porque eu sei que ninguém aguentaria ver muito tempo daquela voz de Munhá, aquela coisa pedante e cebosa que é o Jair, mas eu fiz um pequeno compilado para dar uma amostra de como ele mente grosseiramente, de como ele bastava o cara dar um Google para saber que o que ele está falando é mentira. Mas ele encarna muito bem aquela coisa, aquele lema que foi imortalizado pelo partido nazista, notadamente pelo Goebbels, que é uma mentira dita 1000 vezes se transforma numa verdade. Ele continua mentindo e insistindo sobre o mesmo tema, mesmo já tendo sido desmentido N vezes. Mas isso é um método, claro. O Trump faz a mesma coisa. O Trump, em 2016, cunhou o termo pós-verdade, como se possível fosse ter uma pós-verdade. Meu amigo, pós-verdade, ou seja, depois da verdade, é a mentira. Mas não, é uma verdade paralela. E para o bolsonarismo, assim como o trumpismo ou qualquer outra extrema-direita, isso não importa, isso funciona muito bem na cabeça deles. Eles não se incomodam de estar lidando, estar vivendo numa realidade paralela. Eles não se incomodam em estar vivendo uma realidade paralela. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Falei um pouco mais áspero, né? Porque eu não podia deixar de falar naquele momento. Fiquei sabendo da oficial de justiça que ela estava me procurando lá pelo hospital, e daí ela acampou na porta da UTI. Mandaram uma mulher, talvez pensando que eu pudesse aloprar com uma mulher, né? Tá vendo? Brigou com uma mulher, certo? Mas, e botei 2 pessoas para filmar, e quando ela adentrou, eu comecei a conversar com ela. Tá? Eu sabia que ela estava cumprindo a missão dela, mas ela sabe a missão dela, porque está na lei que em situações críticas como essa eu não poderia ser citado. Você em inglês, pai. Você, boa noite em inglês. Popcorn. Popcorn. E eu conduzi a conversa para que ela dissesse quem mandou ela lá. Ela falou: Supremo não manda ninguém lá. O Supremo é um ser inanimado. Essas citações aí oficiais é via advogado. No Brasil, a citação de um réu em processo criminal geralmente deve ser feita pessoalmente, por meio de um oficial de justiça. No entanto, existem exceções. Se o réu estiver em local incerto e não sabido, a citação pode ser feita por edital. Além disso, se houver indícios de que o réu está se ocultando, pode ser realizada a citação por hora certa. Se o réu estiver preso, a citação deve ser sempre pessoal, sob pena de nulidade absoluta. Já no caso de militares, a citação ocorre por intermédio do seu chefe. O que aconteceu é algo anormal. E a pessoa falou também que o advogado ia responder. Não é o advogado.
Eu respondo junto com o advogado, eu acompanho o processo. Antes dele encaminhar a defesa, eu dou uma olhada no processo. E muitas vezes não é dar uma olhada assim, por alto, de forma superficial, apesar de eu ser excelente, meus advogados serem excelentes pessoas, né? E o prazo 5 dias. É igual lá atrás, quando eu tive 15 dias para responder, dentro dos 15 dias estava incluído o carnaval também. Os prazos são contados em dias corridos, sem interrupção por feriados ou finais de semana. Se o último dia cair em um feriado ou domingo, ele é prorrogado para o próximo dia útil. Ou seja, eles estão com a sentença pronta e estão tentando ganhar prazo. E a justificativa é julgar esse ano, setembro, outubro no máximo, me condenar a 38 anos de cadeia, o que está previsto, para não atrapalhar, não contaminar o processo eleitoral. Porque tem algo muito grave que está sendo escondido nisso tudo, né? Foi o processo eleitoral de 22. Tá? Me tira o mandato, a mão pesada do TSE, eu não podia mostrar nada, não podia nem mostrar o Lula defendendo aborto, defendendo roubo de celular. Eu não sou bandido, fui tratado como chefe de organização criminosa com juízes suspeitos, sim. Ninguém tem dúvida que são suspeitos. Em qualquer primeira instância, seria arquivado esse processo. Não pode, eu repito aqui, alguém que está pensando em fazer uma besteira, que seria uma besteira enorme, né? Fazer besteira usando dispositivo constitucional para dar um golpe. Inclusive, o Alexandre Moraes falou várias vezes de que o próprio princípio, né, início dessa possibilidade da Estado de Defesa do sítio, já é um golpe porque não voltaria mais atrás. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Olha, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria do TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Olha só, eu não estou te prometendo riqueza como muita gente faz por aí. Você sabia que dá sim para fazer uma renda extra com a internet usando só o celular? Sim, é verdade. O que eu vim aqui fazer é te falar que existe uma maneira de você aprender a usar os aplicativos que dão dinheiro, que fazem uma renda extra. É 500, 800 mil reais, não é para ficar rico. E perceba, não é jogo do tigrinho, não é site de aposta e não é pirâmide. É você desenvolver um trabalho que você vai aprender e fazer uma renda extra. O que eu estou te oferecendo é um curso rápido e barato. Note, rápido e barato para você aprender a fazer isso. Ah, Marcelo, mas eu já sou velho, não vou aprender. Talvez você realmente não queira, talvez não seja sua praia. Mas talvez você tenha ali um neto, um sobrinho que fica no celular o dia inteiro e podia estar aproveitando esse tempo para fazer alguma coisa, para ganhar um dinheirinho extra para ajudar em casa, ou mesmo para guardar uma grana para ir para a faculdade. Dá um pulo na descrição desse vídeo, leia tudo que eu escrevi lá, que é pouquinho, para você entender do que eu estou falando.